A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. É com grande alegria que a gente se encontra mais uma vez para meditar a palavra de sabedoria, a palavra de Deus para nós no dia de hoje. E hoje a meditação está no Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 3 a 10 e depois os versículos de 15 a 19. Pegue a sua Bíblia e enquanto você faz isso, a gente faz a oração inicial. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Vamos ler então a palavra de Deus do dia de hoje. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Responderam-lhe eles: também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o conheceram. Perguntou-lhe Jesus: amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não responderam-lhe. Disse-lhes ele: lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estava longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram uma brasa preparada e o peixe em cima delas, e o pão. Disse-lhe Jesus: trazei aqui alguns peixes que agora apanhastes. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta meus cordeiros. Perguntou outra vez Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez, amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras moço, cingia-te e andavas para onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e levará para onde não queres. Por estas palavras ele indicava o gênero de morte que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: segue. A mensagem de hoje do Evangelho de São João, ela é muito importante para nós refletirmos. Teriam muitas lições para tirar desse trecho do Evangelho, mas hoje nós vamos refletir no fato de que Pedro exercia uma forte liderança sobre os demais apóstolos. A gente viu aí, pela leitura, que Pedro foi pescar e eles foram seguindo Pedro. Mas mesmo depois de contemplar as maravilhas de Jesus, convivendo com ele, após a sua morte, a sua ressurreição, Pedro estava desorientado. Apesar de Jesus ter mandado que ele fosse pescador de homens, aos poucos,
Pedro estava ali retornando àquela vida normal, às redes, aos barcos, estava retornando à praia, de onde Jesus tinha chamado. Aos poucos, então, ele estava retomando a vida normal, carregando os demais discípulos consigo. E aí está o grande problema. Ou seja, aquele que tinha sido o propósito de Jesus em prepará-los e enviá-los, estava começando a retroceder todo aquele projeto de Deus para a humanidade. E João descreve essa aparição de Jesus para nos alertar sobre os riscos que nós também corremos de nos sentirmos tentados a retornar às nossas redes, àquela nossa vida normal, àquela nossa vida cotidiana, mesmo após experimentarmos as maravilhas do Senhor em nossas vidas e depois de termos recebido também o mandato de evangelizar. Além de reproduzir a pesca milagrosa, a repartição dos pães com eles, Jesus questionou Pedro 3 vezes sobre o amor por ele, pois mais do que impeto e bravura que Pedro teve ao arrancar a espada e cortar a orelha do soldado, mais do que todo aquele entusiasmo de Pedro para seguir Jesus, Pedro precisaria ter um componente, um elemento especial, que era o amor por Jesus. E Jesus perguntou 3 vezes se Pedro o amava, porque, você se lembra, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Por isso ele se sentiu até entristecido por Jesus perguntar 3 vezes. Mas era necessário que aquela experiência acontecesse para que Pedro, em profundidade do seu ser, compreendesse o chamado e a missão, para que ele não voltasse atrás. A natureza humana é frágil, ela está impregnada pela tendência de voltar ao erro, de cair diante de tentações, de afastar-se e negar a Jesus, como aconteceu com Pedro. E várias vezes também aconteceu com o povo de Deus, tanto lá no Velho Testamento, como agora no Novo Testamento. Como a gente diz, a carne é fraca, mas a gloriosa ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua manifestação frequente no meio de nós, ela opera o grande milagre da perseverança, da constância, da fidelidade que se renova. Porque o comprometimento com o reino e com a evangelização decorre desse imenso amor, dessa imensa disponibilidade de retomar sempre o caminho. Por isso, meu irmão, não se canse de deixar as suas redes por Jesus. Não permita que os cuidados dessa vida aprisionem em você aquela praia ou aqueles barcos que um dia você, feliz e entusiasmado, abandonou para seguir a Jesus. Vamos orar. Jesus, coloca diante dos meus olhos, nesse momento de oração, todas as situações que me afastam do meu chamado original. Revela, Senhor, eu te peço humildemente todas as coisas que têm ocupado aquele lugar em minha vida que pertence somente a Ti, Jesus. Mostra, Senhor, os meus apegos a barcos e redes que têm impedido de amá-lo sobre todas as coisas. Me faz recordar, Jesus, das minhas responsabilidades com a minha igreja, com os meus irmãos que fazem parte do vosso rebanho, para que eu seja inspiração e exemplo, bom exemplo para eles, e não exemplo de desistência, de desânimo, de retorno às redes, aos barcos. Me enche, Senhor, com o teu infinito amor, de forma que eu seja fiel e dedicado ao serviço do Evangelho. Pai Celestial,
que a memória das vossas incontáveis manifestações na minha vida e dos milagres e graças que eu presenciei sejam vivificadas em mim, para que as forças de minha alma se revigorem e a minha consagração ao vosso reino também sejam renovadas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.